Boa tarde, meu povo, tudo bom? Povo de Deus, né? Nós estamos aqui com mais um vídeo aí no canal Café com a Palavra de Deus, né? Café com Jesus, né? Eu me chamo missionária Dani Kelly, né? E nós vamos dar continuidade a mais um vídeo, né, falando sobre as mulheres da Bíblia, as mulheres que tiveram conotação na história bíblica, né? Então, depois, quando nós terminarmos de falar de todas aquelas mulheres que tiveram seus nomes aí citados na Bíblia e que tiveram uma importância, né, notória na história bíblica, nós iremos falar de outras pessoas aí de dentro da Bíblia. Mas no momento, o nosso foco são as mulheres. E hoje nós iremos falar sobre Miriam, né, filha de Joquebede e de Anrão, irmã mais velha, né, de Moisés, que quando era bebê foi colocado num cesto que fora colocado no rio Nilo para ser, né, ali carregado com a intenção de que o bebê fosse salvo da morte, pois naquela época o faraó ele havia feito um decreto que dizia que toda criança hebreia do sexo masculino deveria ser morta, né? Ali ele com medo de perder o seu trono, né? Segundo aquilo que ele escutara e ele sabia, né? Ele queria exterminar todo filho de todas as hebreias ali que estivessem gerando ou que já estivesse nascido, seriam mortas, né? Mortos os homens, os meninos. E Moisés, né? Ele vai entrar aí como um personagem que marcou aí a história bíblica, o começo aí, né, da libertação, né, do povo hebreu da mão, né, forte aí e doentia de Faraó. Mas o foco é Miriam, né? E aí nós vamos ver que mesmo Miriam ainda sendo muito nova nessa época, ela era uma menina destemida, né? E quando sua mãe colocou o cesto no rio, ela seguiu o cesto e mesmo de longe cuidou de seu irmão Moisés. Então nós vamos aprender que mesmo nós ainda não tendo ainda nenhuma unção sobre nossas vidas, mas nós temos o chamado. E que chamado é esse? O chamado de cuidar de vidas, né? Quando a gente vai ver aí Miriam cuidando do seu irmão, nós temos a incumbência de cuidar dos nossos irmãos. Nós hoje já trazendo aí um exemplo, né? Uma pessoa que ela se encontra com Jesus, ela abre a sua boca, confessa Jesus como seu verdadeiro e único suficiente Salvador, e ela desce nas águas do batismo, ela se transforma em uma nova criatura, deixou a velha criatura para trás, né? E agora ela tem um chamado que cuidar não só daqueles que se tornaram irmãos dela em Cristo Jesus, mas daqueles que se encontram longe ainda do caminho da salvação, né? Então nós somos chamados aí como Miriam, nós temos que aprender com Miriam, que nós temos que ter o cuidado com os nossos irmãos de dentro das casas de orações e também com aqueles que estão à beira do caminho, que ainda não conseguem enxergar a luz da salvação, né? E aí a gente vai ver que ela foi uma menina destemida, mesmo nova, ainda destemida. E o que quer dizer? Que mesmo nós não temos tendo sido ungido a pastor, a diáconos, a obreiros, né? Mas nós somos cooperadores da obra de Jesus Cristo e de Deus na vida das pessoas e nas nossas vidas. E nós temos a incumbência de cuidar das vidas, de estar por perto, de estar ali, falando um pouco daquilo que nós já aprendemos. E vamos ver aí, né, que ela cuidou dele mesmo de longe. E Moisés foi encontrado pelas filhas de Faraó, que se encantou com o bebê e decidiu cuidar dele como se fosse filho, né?
Miriam viu e foi perguntar à filha de Faraó se ela gostaria que Miriam encontrasse ama para uma ama para amamentar o pequeno bebê, né? A gente vê que o Espírito Santo já estava ali dando discernimento na vida daquela pequena menina, né? Porque ela sabia que o seu irmão era aí um recém-nascido e que sua mãe, ela tinha em seus seios leite materno e que seu irmão precisaria ser alimentado e que a filha de Faraó não teria isso para dar. Então, nós precisamos adquirir isso através da leitura bíblica, o discernimento do Espírito Santo sobre nossas vidas, né? Para que Miriam, né? Para que pudesse deixar sua mãe Joquebede mais próxima de Moisés, e assim foi feito, né? Ela foi bem astuta aí, né? Bem inteligente e bem rápida, né? E o Espírito Santo, ele nos faz ter essa destreza e essa rapidez para pensar e agir, né? Ali com o discernimento dele. Miriam também foi a primeira profetisa citada na Bíblia. Era dotada com dons de poesia e música. E era ela quem dirigia as mulheres de Israel no cântico e nas danças à margem do Mar Vermelho, ali quando atravessaram o Mar Vermelho, que ela pegou ali um tamborinho, né, e foi dançar, né, mas dançar no espírito, não é essas danças que a gente vê hoje por aí dentro das igrejas. Ela dançou no espírito, né. Infelizmente, Miriam se deixou ser levada pelo sentimento de inveja, pela posição de seu irmão Moisés, e isso fez com que ela cometesse muitos erros. Como castigo, ela ficou leprosa e por isso teve que isolar-se durante 7 dias. A gente vai ver aí que ao longo dos anos, Miriam já é uma pessoa já de idade, né? Já estava vivendo aí na sua juventude, e logo ela não soube lidar com aqueles dons que estavam sobre a sua vida, né? E ela queria muito mais do que aquilo que Deus tinha naquele momento para a vida dela. Então nós vamos aprender, né, com o erro de Miriam, que primeiramente nós somos capacitados por Deus, nós temos um tempo de capacitação para que o Senhor ele venha nos escolher para fazer algo à frente de uma obra, né? Não é de qualquer jeito, não é pelo querer do homem que ele vai liderar um povo, né? Moisés, para ele liderar um povo, ele tinha o estudo dele, que durante o crescimento dele no Egito, ele adquiriu ali como filha, né, da filha do rei de Faraó, né, estudou nas melhores escolas, ele era formado, né, mas aquilo ali, naquele momento, não iria servir para aquilo que Deus tinha chamado, só depois, né. Então, assim, nada que nós aprendemos é em vão, sempre Deus vai usar para alguma coisa. E naquele momento, quando ele matou aquele homem e ele fugiu para o deserto, ali começou uma nova escola na vida dele, uma nova experiência, né? E a gente vai ver que ele vai ser destinado ali por Deus a chegar na casa do seu genro, futuro genro, né? Ou seu futuro sogro, Jetro, né, que a gente vai ler na palavra de Deus que era um sacerdote. Então Deus, ele não enviou Moisés para a casa de qualquer um, enviou para a casa de uma pessoa que iria lhe ensinar aquilo que Deus queria. E Moisés, ele aprendeu a liderar o povo, assim como ele no deserto, cuidando das ovelhas ali do seu sogro, ele aprendeu a liderar um povo. E ele, certamente, cuidando das ovelhas, ele começou a entender que
as ovelhas, elas tinham um pouco de comportamento parecido com a do ser humano, né? O ser humano tem uns que obedecem, outros que gostam de dar umas marradas aí, que nem os bodes, que nem as cabras, né? Tem uns que não querem ser guiados, querem ir por conta própria. Então ele aprendeu a liderar o povo de Deus cuidando das ovelhas. E aí vamos voltar para Miriam, né? E aí a gente vai ver que Miriam, ela não soube lidar com isso, né? Com essa falta de experiência, mas ela queria o mais porque o seu irmão era muito notado, porque ele era o líder, porque ele era o que tomava as decisões e ela queria ser mais, né, do que aquilo que ela era diante do povo, diante daquilo que as pessoas assistiam nela. E infelizmente ela deixou ser levada por esse sentimento de inveja, que é uma coisa que acaba com a vida do cristão. E ela teve essa enfermidade aí colocada por Deus, a lepra, né? E passou aí 7 dias, né? Isolada, né? Para que ela pudesse aí vir pensar em tudo o que tinha acontecido e tudo que tinha se passado no coração e na mente dela, né? E aí a gente vai ver que Moisés usou da misericórdia, né? E intercedeu por ela. E Deus a curou. Mas ela não chegou a entrar na terra prometida, né? Pois faleceu antes de chegar na travessia. Não, nós, como cristãos, nós não devemos cometer o mesmo erro de Miriam, pois você pode perder a oportunidade de viver o milagre, mas acerte com Miriam, obedeça a Deus, lembre-se, celebre-o e lembre-se sempre, coloque-se à disposição do reino, permita-se ser usada pelo Senhor sempre. Nós aprendemos com Miriam que quando nós obedecemos e temos o discernimento do Espírito Santo, nós fazemos a coisa certa e nós andamos na direção certa. E quando nós nos colocamos à disposição do reino de Deus, o Senhor, Ele vai nos usar sim, Ele vai derramar unção sim. Então, a lição de hoje é, primeiro, se colocar à disposição de Deus, ouvir a sua voz, obedecer, para podermos criarmos uma experiência, não importa o tempo. Às vezes demora porque nós ainda não estamos capacitados, não estamos preparados. Amém? Esta é a palavra que nós tínhamos hoje sobre Miriam. Que Deus venha abençoar grandemente a sua vida e você possa aí já deixar o seu joinha pra gente, que você venha curtir, que você venha se inscrever, porque nós sempre estaremos aqui trazendo novos personagens bíblicos e principalmente falando de mulheres, porque as mulheres elas têm uma conotação muito importante na Bíblia, né? Nós vemos que Jesus e todos os outros homens, eles sempre estiveram com mulher, tanto que Jesus lá em Gênesis, no começo, na criação ali, depois que criou Adão, ele viu que não era bom que o homem estivesse só, que o homem precisaria de uma mulher. Então nós vamos ter aí a noção de que nós somos importantes sim, não só para a vida dos homens, mas para o mundo, para a nossa casa, para os nossos casamentos, para a nossa igreja, nossa congregação e para a comunidade onde vivemos, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos.